Faz muito tempo que a gente ouve falar de bebê reborn, né? Na minha época eles aqui, ó, o Fofão. Tinha o Fofão, exatamente. Não cabe na tela. Mas acho que teve um renascimento da onda reborn pra fora da bolha delas, que foi com o TikTok, com a viralização de muitos vídeos de criadoras de conteúdo como a senhora doutora Nani Reborns, a grande família Reborns. Que eu, pelo menos, tomei conhecimento dessa nova onda faz mais ou menos um mês e meio com um vídeo dela. Dela falando, dela contando uma história que tinha sido chamada de maluca no shopping. Ah, foi você então? Porque ela estava com o Guizão no shopping, virou-se uma cidadã e chamou ela de maluca. E como foi essa história? Conta pra gente, então. Exatamente. Eu saio com os meus bebês reborns porque eu divulgo a arte reborn. Então, geralmente, quando eu saio, eu tô até com a minha camiseta, levo o cartão das artistas, porque sou influenciadora no mundo reborn. Então, eu tenho as minhas parceiras e faço vendas para elas. Então, elas me mandam os bebês para que eu possa fazer as vendas. Tem um tráfico de bebê, então, aí. Temos um tráfico institucionalizado. Esse Isso pode. o governo não faz nada. Cadê o governo? Meu Deus, Senhor. E aí eu saí nesse dia, eu estava com o Gui, fazia pouco tempo que ele tinha chego. E eu sempre gosto de sair quando o bebê chega. Como ele é muito realista, eu falei, vou causar no shopping. Porque sempre causa, né? Eu já fui convidada a me retirar do shopping por causa de um bebê reborn. O quê? Sim, porque amutuou muita gente, gente. E os seguranças falaram, olha, não tem como, tá atrapalhando. Isso na praça de alimentação? No shopping, no meio, nas lojas ali. Mas no dia do Maluca, eu falei pra minha mãe, eu vou sentar em frente à escada rolante, porque o pessoal vai descer e vai ver ele. Então eu sentei ele em cima da mesa, na praça de alimentação. Eu quase falo assim, cuidado com a cabeça dele. Assim, dá um negócio assim, né? A moleira. Cuidado com a moleira. E aí eu sentei ele, e para as pessoas olharem, então eu ficava fazendo assim, eu mexia nele, né? E o pessoal passava, e muita gente quer tirar foto, quer saber, quer entender, é bacana. Só que essas duas senhoras, elas passaram, elas olharam torto, eu falei, elas vão voltar e vão perguntar, quer ver? Aí elas passaram de novo, e aí uma fazia assim, não, cutucava, né? E a gente sempre vê, porque esse negócio de cutucar não dá certo, porque a pessoa sempre vê, é impressionante. E aí estavam duas, eu percebi que uma não queria parar, mas a outra não aguentou, né? E ela parou e começou a me perguntar, ela, é uma boneca ou é um bebê de verdade? Eu falei, é um bebê reborn. Aí ela... Mas você é certa da cabeça pra andar com isso? Aí eu falei, olha, eu sou colecionadora de bebê reborn, eu sempre saio com os meus bebês pra divulgar. O que eu posso falar sobre os bonequinhos do Homem-Aranha aí, do Homem de Ferro, do Batman, entendeu? Pois é. E ela falou assim, nossa, mas por que você sai com isso? E eu assim, eu tentei... E o bebê escutando essas coisas. E eu até tentei fazer assim, mas não deu. E eu tentando ser educada, né? Usar da minha empatia. Aí cresce e vai ter que tratar com o Marco lá, né? Pois é, aí tem que chamar. Mas aí ela não tava, ela tava querendo me atingir de alguma forma, sabe? Nossa. E eu tentando explicar pra ela a situação, e eu até virei pra ela e falei assim, eu percebi que ela tava sendo ríspida, eu olhei pra ela e falei, mas não tem nenhuma placa aqui falando que não pode andar com boneca no shopping. Eu paguei, é meu, eu vou andar. E aí, nesse momento, ela olhou assim, com uma cara, saiu e falou, você só pode ser maluca mesmo. E saiu. Caramba. E eu contei essa história no TikTok, e a história viralizou do dia pra noite. Sabe o que parece? Parece comentário de rede social, vivo, né? É isso. Porque a gente vê isso na rede social. E aí, chegar na frente da pessoa e falar. E aí a anormal é quem tá com bebê, porra. Exatamente. Aí foi do dia pra noite. Quando eu acordei, falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E as pessoas, as senhoras falaram que ninguém tem coragem pessoalmente. Concordo com as senhoras. Aí começou os ataques. Mas eu vi esse vídeo, eu via que às vezes ele piscava o olho. Sim, é porque eu coloco ele pra piscar no vídeo. É só que eu falei, é coisa do demônio. Mano. Não, eu coloco Era filtro? Piscar. É filtro. Pra chamar a atenção. Falei, vou contar a história, porque eu tava... E assim, eu contei no dia seguinte, eu tava tão nervosa, eu acho que eu cheguei até a sonhar com aquela senhora. Eu falei, eu vou contar no outro dia, mas eu vou contar com ele piscando, pra chamar a atenção. Nossa. E deu certo. É marqueteira, deu certo. Eu coloquei pra piscar e foi que foi. Outros vídeos já haviam viralizado, né? O vídeo que eu mostro a minha coleção inteira já tinha viralizado. Só que as pessoas não atingiram tanto igual agora, porque o que aconteceu?
Eu viralizei com a história contando e logo em seguida uma colega me levou o bebê reborn no hospital para gravar um roleplay. Né, que são Uma os vídeos... encenação. são os vídeos de encenação que a gente grava, é tipo como se fosse uma novelinha. Ah, tá. Então, como eles são realistas, para chamar a atenção, para ter o engajamento, visualização, a gente grava os vídeos como se eles fossem de verdade, né? Tanto que no YouTube, eu gravava vídeos desde 2015, eu gravava, e se o meu bebê reborn fosse de verdade? E nunca chamou tanta atenção igual agora, e são os mesmos vídeos. Entendi. Eram até mais elaborados do que agora, né? Eram vídeos maiores, de 10 minutos. Então, a minha amiga levou esse bebê no shopping pra gravar e chamar a atenção, porque ela foi visitar uma pessoa que tinha ganhado neném, levou o bebê, aproveitou a oportunidade e gravou. Aí o vídeo dela viralizou também. Só que não viralizou de uma forma positiva. Ataques pra caramba. Viralizou pro negativo e eu fui de... junto, entendeu? Aí a minha outra amiga fez o aniversário do bebê reborn, da bebê reborn. Que é maravilhoso esse vídeo. E ela diga-se de levou passagem. as meninas estavam lá, entendeu? E ela gravou, ela também grava, né? A Bel Rodrigues também grava, então ela também viralizou. E nós três fomos a linha de frente de estourar a bolha do Mundo Reborn. E aí acho que teve um outro fato também que aconteceu, foi o padre Fábio de Mello. Verdade. No meio dessa história toda, saiu aquela notícia que ele tinha adotado um bebê reborn com síndrome de Down nos Estados Unidos, em homenagem à mãe que colecionava boneca, não sei o quê. E aí isso virou meio que um mês temático de bebê reborn na timeline das pessoas. E aí explodiu, né? Aí Mas foi a um gente negócio só precisaria impressionante. se perguntar por que tanto ódio. Exato. Porque se tá olhando... Como chama o outro bebê? O outro é Gustavo. Posso ficar com ele um pouquinho? Pode. Ah, obrigado. E Ui, processa ele é meio esse pesadinho. pessoal. Ai. Aí o pessoal paga o processo com o dinheiro do banco imobiliário, né? Exatamente, é isso que estão me falando pra não é? mim. Olha aqui, olha aqui. Aí, Léo, ó. Fala, Marcos. Pronto. Cadê? Tá querendo ver na tela, não tá? Esse é o padre Esse é o Fábio padre. de Mello e do lado o que é, Léo? É a bebê É o bebê reborn. que ele adotou. Ah, tá. Com síndrome de Down. Mas você estava começando a falar sobre o ódio, né? Então, porque tá todo mundo olhando para... E aí eu fui dizer, mãe de bebê reborn, ela disse que agora depois disso não é mais para dizer mãe, é para dizer colecionadora. Porque mãe tava que as pegando. pessoas- Pois é, mas eu vou continuar dizendo mãe, tá? Boa, boa. Eu vou continuar dizendo mãe, simplesmente porque eu sou capaz de me sentir pai ou mãe de coisas inanimadas. Por exemplo, eu me sinto pai dos meus livros. Os livros que eu escrevi é como se eu estivesse parido, é como se ele estivesse saído de mim. E quem já escreveu um livro sabe o quanto dói A de gestação escrever toda, a gestação e tal. Então, eu acho que são filhos que eu joguei no mundo para ficar. Agora, a questão do bebê reborn, a gente precisa talvez voltar um pouquinho na história, né? Porque surge como uma grande novidade, quando na verdade não é novidade alguma isso. Então, se você pegar a história, porque a história, ela, de fato, ela não se repete, mas de vez em quando ela gagueja. Então, aí você vê movimentos... E o pessoal né, fala que a história não se repete, mas ela rima, né? então, mas ela pelo menos ela gagueja, ela Sim. dá uma gaguejada, repete assim, a palavra, ela não repete a frase inteira, mas ela dá Tem um refluxo, às vezes. tem- O refluxo da história. Então, parece que ninguém lembra mais das Morning Dolls. Não lembro. Pois é, porque é da época vitoriana. Ah, E tá. a época vitoriana, se não me falha a minha, estou dizendo de cabeça, durou de 1837 até 1901. Então é século XVIII e início do século XIX. Nesse período, você tinha as Morning Dolls. O que era isso? Eram bebês e crianças mesmo, bastante realistas, feitas da maneira mais realista que a época podia produzir e que eram usados sobretudo no processo de luto. Então, quando uma família perdia um bebê, se fazia um burning doll. E muitas vezes esse bebê ou essa criança, porque era feito em tamanho natural, como são feitos atualmente, eles ficavam às vezes até em cima do caixãozinho no velório. E depois a mãe deixava ir embora
o defunto e ficava com o Mourning Doll. E isso, eles não apenas serviam como objeto transicional desse luto, mas eles também serviam para fazer companhia a mulheres que eram muito recatadas e muito solitárias, porque afinal de contas uma mulher não podia estar... tinha uma pressão, tinha uma né? pressão, o marido saía para trabalhar, ela ficava só. Eles usavam as roupas dos bebês que haviam falecido, eles dormiam nos berços dos bebês. Isso tudo foi vivido na época vitoriana. E se tentava reproduzir o bebê com o rosto e com as feições do bebê que havia falecido. Mas sabe o que é mais interessante, Marcos? Olha, essa série aqui, já assistiu? The Servant? Não. Do Michael, do Night Shyamalan. É exatamente sobre isso. A mulher, ela perde o filho dela, eu não lembro em que condições, ela tem um trauma, e o terapeuta dela sugere ter um bebê. Tá. Só que ela pira, né? Ela começa a acreditar que realmente a criança tá viva ainda e não faz a diferenciação. É bem interessante. Então, mas por que o terapeuta dela faz isso? Porque eu estou só marcando que isso dos Baby Reborns atualmente, a gente já tinha na época vitoriana, tá? Certo. Século XVIII, início do século XIX. E depois, mais recentemente, foi feito estudos com bebês com bonecos mais realistas, tanto para mães que perderam filho, como para pessoas com certas psicopatologias, como, por exemplo, a demência de Alzheimer. Ah, é? Então você pega e dá para o idoso cuidar, e isso gera realmente uma preocupação materna, uma conexão, e ele cuida. Então, por que é que eu estou trazendo isso? Primeiro, para desmistificar, porque parece que, agora aconteceu isso, e mais do que isso, a coisa é colocada, primeiro, como se as mulheres estivessem loucas, e mais, todas as mulheres estivessem loucas. Isso é uma coisa absolutamente de um grupo muito específico. Eu nunca vi ninguém andando na rua com um bebê reborn. Eu nunca vi no shopping, Não, no shopping vi uma vez. Tem que frequentar o dela. Então, não, mas eu vi uma vez. Eu vi uma vez uma senhora que, inclusive, eu fiquei preocupado porque eu não consegui diferenciar imediatamente. Se era neném ou se era... E era uma senhora que ela estava andando com um carrinho e era um bebê mesmo, pequeno, bem menor. E ela estava no carrinho e eu pensei que era a avó, pela idade. E ela sentou na praça da alimentação para ler enquanto o carrinho estava do lado dela. E eu estava comendo na mesa ao lado e eu olhei para o bebê e achei o bebê engraçadinho, achei o bebê bonitinho. Só que eu estava com outra pessoa, daqui a pouco eu olhei de novo para o bebê e eu disse para a pessoa que está com ele, escuta, esse bebê teve uma parada respiratória. Meu Deus. Ele não está respirando. Chamou o SAMU pro bebê reborn. Foi o pioneiro dessa de levar o bebê reborn para o hospital. Esse bebê teve uma parada... Porque eu comecei a ver que o bebê não estava respirando. E para mim, até ali, então... Era de tão perfeito que era. Tão perfeito que era muito perfeito. Então, assim, é preciso a gente entender que não há, como as pessoas pensam, um enlouquecimento generalizado. O que há são mulheres experimentando o brincar. E o brincar na vida da gente é transformar a realidade. E a gente faz isso o tempo todo. Não precisa ser com bebê reborn. Por exemplo, cinema. Cinema é uma boa forma de continuar brincando, porque eu transformo através da fantasia. Ler um livro é uma brincadeira também. Cuidar de bebês também. Agora, se você pega um grupo com 100 pessoas, não precisam ser 100 mães de bebês reborns. Pegue um grupo com 100 psicólogos. É impossível que num grupo de 100 pessoas, 100 psicólogos, você não tenha ali uns 3 ou 4 que tem alguma psicopatologia. Claro que vai ter. Não importa, isso em qualquer profissão que seja, jornalista, colecionador. Então, se você... No chat aqui agora. No chat aqui agora, certamente você tem pessoas com perturbações mentais. Mas é óbvio, eu vi um vídeo, e as pessoas parecem não se dar conta disso. Eu vi um vídeo onde a mãe do bebê, que não é um bebê, já é uma menininha maior, está falando com ela sobre a cafeteira.
que tem que apertar o botão. É, É maravilhoso. Assim. E aí ela faz a voz da bebê também e tal. Ora, se a bebê levantasse a mão e apertasse o botão, essa mulher sairia correndo. Claro que ela sairia correndo. Né? Ela sabe que isso é uma dinâmica do brincar. Agora, por que tanto ódio? E aí eu não consigo deixar de me perguntar, Vilela, será que se fossem homens haveria tanto ódio? Porque é eminentemente mulheres. Eu lhe dou um exemplo. Eu conheço homens que definitivamente gostam mais do carro do que da esposa. Né? Bata na minha esposa, mas não bata no meu carro. Tem homens que são colecionadores de coisas assim, né? São contumazes colecionadores. E tudo que o homem faz está legal, está de boa. Eu conheço uma pessoa que estava estudando para um concurso público, que você começou falando no início, e ele tinha dito, quando eu passar e ganhar o meu primeiro salário inteiro vai ser para comprar uma luva original do Thanos, né? Thanos. Para comprar uma luva original do Thanos. Tá tudo bem. Mas se uma mulher dissesse que o primeiro salário dela ia ser para comprar todinho de bebê reborn, ela era uma louca, descompensada, maluca. Então, assim, será que a gente não tem uma questão também, né? Porque, veja, são movimentos sociais que vão criando camadas, né? Primeiro aparece homem subindo na montanha para virar homem e conseguir amar a própria mulher. Aí, de repente, agora as mulheres estão loucas. Será que se fossem homens colecionando... Eu conheço homens que matam e morrem por bonequinho de Star Wars. Do Funko lá, né? Né? Isso. Então, vamos só tentar normalizar que isso é uma grande brincadeira. Agora que sim, dentro de uma grande brincadeira, você vai encontrar pessoas que têm algum tipo de... Pode ser um luto que não foi feito, pode ser a ideia de que eu nunca pude ter um filho e agora realmente isso aqui é o meu filho verdadeiramente. Então é preciso pensar essas coisas. Eu tive a oportunidade de ir no encontro delas e fui com essa curiosidade, assim, de tentar ver o que acontecia lá, se elas são todas insanas ou o que é. E o que eu fiquei mais maravilhado, assim, é que era todo mundo muito normal. Uhum. Era todo mundo ali meio que comungando a mesma curtição de, pô, eu gosto disso, Sim. eu tenho dinheiro para comprar mais esse que é menos legal, aquele que é mais legal, almejo esse e tal. Então é um colecionismo muito parecido com qualquer outro. Assim. Não parece um pouco aqueles encontros de cosplay também? É igual. Quando a pessoa, ela se a mesma dinâmica do herói que ela curte. Só que é até mais legal nesse sentido, porque... Ó, a gente tá mostrando aí umas imagens. Tem as famílias... Os pais, os maridos vão juntos. Sim, eu levo minha filha. É um negócio muito gregário, assim. E tem a galera que coleciona os diabólicos, tem os temáticos. Tem os temáticos. Essa moça, ela tem 1000 e todos são diabólicos. Vampirinhos? Todos são... É o Chuck. Terror, né? Ela gosta. E fica tudo na casa dela, dá medo. Essa daí, ó. Essa aí com a faixa. É. Exato. E o que eu acho curioso é que, cara, é só um hobby. Talvez o que cause um pouco dessa dúvida hoje, e talvez por que ficou tanto tempo sem se falar tanto e agora furou a bolha, são esses vídeos de atuação. Porque hoje existem essas criadoras de conteúdo que elas são meio que elas fazem esquetes, tipo Porta dos Fundos, só que não é comédia. São só esquetes. É tipo aquela moça que fala assim, ó, filhinha, vai apertar a cafeteira. Não tem nada engraçado ali, não é nada inusitado. O inusitado é a boneca. E aí isso causa uma estranheza muito grande nas pessoas e hoje, no jeito como a gente consome conteúdo, que é meio uma leitura diagonal do que tá passando na timeline, assim, tipo, que isso? Que isso? Para! E aí as pessoas se assustam sem saber direito o contexto. E acho que o grande lance, o drama que elas estão vivendo hoje é essa falta de contexto.
do quanto que, porra, levar o boneco Vou no ser sincero, SUS... A primeira coisa é que vem mentira. na cabeça é maluca, né? Sim, Primeiro com você fala, certeza. o pessoal é maluco. Exatamente, e não cai no vídeo aonde a gente tá explicando. Cai exatamente no vídeo que a gente tá fazendo a encenação. E por mais que a gente coloque na legenda, que é a encenação, a pessoa parece que fica olhando ali e não presta atenção no que a gente tá falando. Até E na nem narração, vê. eu falo, não Nem vê. Então, aí começam a vir, né, as pessoas acharem que a gente trata igual filho de verdade. E a gente sempre tá falando, não tratamos como filhos de verdade. Mas o que eu queria saber, não tem gente que trata, não tem aí uma porcentagem que pode dar problema? Então, Vilela, só que o que acontece? Eu coleciono bebês reborns há praticamente 20 anos. E dentro das pessoas que eu conheço, porque eu conheço muita gente no mundo reborn, né? Não conheço nenhuma... Todos têm o mesmo perfil que você. Nem- Não Nenhuma. conheço nenhuma que trate o bebê reborn como filho de verdade. O que acontece? Claro que algumas podem ter um apego emocional a mais, porque como a gente vê como uma obra de arte e muitas, elas precisam juntar o dinheiro para comprar. Então, o cuidado é a mais, porque se você não cuidar, vai O cuidado estragar, como qualquer coleção. Só que, como a gente faz esses vídeos de encenação, eu acredito que traz essa dúvida nas pessoas. E o que está acontecendo agora é que as pessoas estão se aproveitando do momento e do hype da arte reborn para gravar vídeos querendo sujar a imagem das colecionadoras. Porque não tem colecionadora levando bebê reborn no médico, furando fila de Fila mercado. preferencial. Não tem. Ah, então, não isso que eu ia tem. perguntar também, fila preferencial. Amamentando. Não tem gente entrando com solicitando eu pensei- advogada para pegar pensão. Eu Não pensei tem. Para conseguir fila preferencial. Mas Não tem. Não pode, né? Não ia nem devolver, Não né? Eu ia devolver mais. Falei, nunca mais eu fico em fila agora.